la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Levemente atrasados, só para ficar aquele charme, né? Estamos aqui hoje com o Fabrício Pontin, então, porque... Não, né, Fabrício? A gente não tem folga porque tu pode estar ali início do ano, tudo tranquilo, e de repente resolve fazer uma dessas aí, né? Que de repente, não mais que de repente, a gente tem mais uma, né, mais uma peripécia aí norte-americana, né, em território alheio, mas uma, eu acho, com algumas características interessantes para a gente conversar, né, Balito? E nós enquanto eu estava acompanhando as coisas acontecendo, eu mandei uma mensagem pessoal para o Abalito e disse, não, mas a gente tem que entrar ao vivo, né, e conversar sobre isso. Daí o Abalito imediatamente feitou. Né? Eu tinha acabado de acordar, né, e Fabrício me manda, vamos fazer uma live de o que aconteceu, é guerra? Daí abri as redes e sim, basicamente é isso aí, né, então, mais ou menos, aí. Então, Abal, tu te lembra, cara, eu tava pensando assim, tu te lembra quando existia uma coisa chamada pretensa, né, que o pessoal pelo menos fingia? Cara, eu tô com uma saudade da época que a galera fingia, eu não sei tu, sabe, mas eu tô com uma saudade da época do discursinho, sabe, da hipocrisia. Eu tenho muita saudade, assim, muita saudade. Eu não sei tu, assim, se não é uma coisa que tu sente saudades, assim, desse período. Um proxy war, né, cara, uma guerra proxy, alguma coisa assim que fosse financiamento interno para acontecer, tu diz, rolou um golpe. Não, agora o cara pega, faz esse tipo de coisa e depois vai na TV e diz assim, então, a gente fez mesmo e, bueno, Pontinho, eu acho até que a gente pode falar um pouquinho a respeito do que o Trump falou agora há pouco, ainda bem que a gente marcou para as 4, porque, né, se a gente entrasse um pouquinho antes, a gente perdia o pronunciamento do Trump. Eu não sei o pessoal que está nos assistindo, né, quantos ouviram ou assistiram o pronunciamento. Bom, eu acho que a primeira coisa que bate é a clareza, né, do pronunciamento em termos que não é um pronunciamento que tenta fazer, por exemplo, só para... Madeira, grande Madeira. Não é um pronunciamento que faz, por exemplo, algo que a gente via, né, por exemplo, no Bush Filho, que era tentar sugerir uma preocupação com valores democráticos, com valores republicanos. Não. É totalmente transacional, né? Então, o discurso bateu muito na tecla transacional, bateu muito numa tecla bizarra, né? E uma coisa que me bateu forte foi eles abraçarem a doutrina Monroe, né? Porque num certo momento, tanto Trump quanto Rubio, eles falam da doutrina Monroe com, sei lá, com uma certa, não apenas nostalgia, para dizer, não, isso aqui é a doutrina Monroe maior, melhor, mais explícita, e é sobre os nossos interesses, né? É isso que a Berenice coloca ali, né? É sobre cuidado com as pessoas, até ali, mas o nosso petróleo, né? E o petróleo é nosso. Isso também me chamou a atenção de pegar pela via da construção da infraestrutura, que me lembrou muito o argumento que eles usaram sobre o canal do Panamá lá atrás, né? Então, lá atrás, ano passado, quando o Trump toma posse, ele usa argumentos sobre o canal do Panamá que ele recicla agora com relação à Venezuela, né? Além disso, traz também a questão, e isso é muito relevante, nós falamos disso no último Vira Casacas,
A gente falou disso no último Vira Casacas que eu participei com vocês, sobre a questão da Magnitsky, né? Quando a gente trouxe a questão do combate às drogas e da retórica da questão das drogas nos Estados Unidos. Então, isso que já vem há um tempo que o Rubio, né, tinha colocado, de definir o Maduro como um líder de um cartel, e de legitimar todas essas intervenções em cima do fato dele ser, digamos assim, líder desse suposto cartel de drogas lá. Então, isso a gente falou. Não, mas a Gisele disse que abandonaram a narrativa do cartel. Eu não acho que abandonaram, tá, Gisele? E a gente vai voltar para essa discussão, porque me parece que a justificativa do cartel vai ser o que vai emprestar um certo verniz jurídico, um certo verniz judiciário, né, para o que foi feito. Então, a justificativa institucional vai passar por essa parte, né, enquanto a justificativa da presença norte-americana vai passar pelos investimentos norte-americanos, supostos investimentos norte-americanos na infraestrutura de petróleo na região, né, como é que chama, de fazer extração, né, de petróleo na região, que as estações de extração seriam estações de extração feitas com dinheiro norte-americano, certo? Então, a gente começa por aí, mas me chamou muito a atenção todo o discurso do Trump, do início ao fim. Desde a primeira parte, isso aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não sei se tu percebeu, Abal, mas ele tentando colocar a operação como uma operação que tem algo de novo, né, no sentido de ser algo que os Estados Unidos nunca fez antes e que só é comparável com outras operações do governo Trump. Então, é uma forma também, eu pensei, ele está tentando ter o Osama dele. O que eu quero dizer com isso? Assim como para o Obama ter a captura do Osama, né, foi muito importante simbolicamente, e a operação foi uma operação muito espetacularizada na mídia estadunidense, né, norte-americana. O Trump está querendo pegar emprestado um pouco dessa espetacularização, né? Já deve estar vendendo os direitos do filme aí para alguém. Ontem eu falei que em breve teremos um novo filme da Catherine Bigelow, né? E não vai ser o Caçadores de Emoção nem nada, vai ser um Zero Dark Thirty de novo, assim, porque é muito semelhante, Então, essa situação me parece bem interessante como um começo de discussão aqui, porque foi por onde ele começou, né? De como essa espetacularização faz parte também da doutrina de política externa dentro do governo Trump. Ela não é algo novo dentro da história da política externa norte-americana, mas o Trump gosta muito de destacar isso. E o Trump fala, e não só o Trump, mas o Hegseth também, né? Ele fala numa linguagem que é muito parecida com a linguagem que o jornalismo norte-americano fala de guerra, que é uma linguagem gamificada, né? Então, porque a gente não via essa linguagem gamificada sobre guerra partindo de oficiais norte-americanos antes. Agora, isso não. Dessa vez a gente vê partindo tanto do secretário de Estado quanto do presidente uma linguagem muito gamificada sobre guerra, que normalmente a gente via partindo da galera na mídia, né? De analista na mídia, que é aquela coisa de ficar falando, olha só o espetáculo, né? A guerra como espetáculo. Agora a gente vê essa linguagem partindo do próprio Trump, do próprio Hegseth e, em menor medida, do próprio general. Né? Então a gente vê essa distinção, que eu acho que é uma distinção bem importante aqui, né? Abalito, o repositor fez uma pergunta ali se rapto é um termo mais preciso que sequestro, né? Tá, vamos lá. Eu usei o termo sequestro quando eu falei com a mídia, tá? Eu acho que o termo rapto também é um termo bom. Tecnicamente, nenhum dos dois termos é exatamente adequado, ok? É uma captura,
É uma captura. Não é um sequestro, porque sequestro tu tem a questão da chantagem. Então ninguém está falando em devolver o Maduro. O Maduro não vai ser devolvido, né? Não existe esse cenário. Então esse cenário não existe. Então tecnicamente o termo sequestro ele é um pouco retórico, tá? Eu sou o primeiro a admitir isso. Ele foi raptado pelos Estados Unidos. Olha, eu acho que o termo rapto é um bom termo na medida que ele indica a ilegalidade da operação. E por mais que seja um pouco delirante a essas alturas do campeonato, dia 3 de janeiro de 2026, a gente ficar discutindo legalidade, né? Não tem a mesma dúvida, não tem dúvida que é uma operação ilegal, né? Mas ser uma operação ilegal nunca parou os Estados Unidos antes, não ia ser dessa vez que ia parar, né? Então isso é bem interessante, essa questão, né? Eu queria agradecer ao repositor por fazer a piada do jogou boinas verdes e colheu Maduro antes de mim. Eu queria dizer que essas piadas irão acontecer durante o dia de hoje, certo? Porque de fato já havia um tempo que a gente via ele caindo de Maduro, né? Então não, Abal, não. Não, caindo de Maduro não. Se tu contar que eu te mandei, eu encerro a live, né? É proibido. A gente encerra a live imediatamente. Não, então, eu acho que a primeira questão que eu colocaria, gente, é essa da gamificação, tá? Eu acho bem importante trazer isso da gamificação para a baila. Eu acho que ela nos ajuda a entender como uma parte do evento vai ser vendido, tá? E daí a outra, que vários colegas aqui estão começando a trazer para a gente, né? Sim, o Guilherme disse, né? Em direito internacional fala assim, abdução. Exatamente, eu acho que é uma abdução, né? E essa abdução também caracteriza, né, Guilherme, a característica ilegal da conduta de crime, e crime inclusive de crime de guerra. Porque vocês perguntariam, por que isso é um crime de guerra? Porque os Estados Unidos abduz, né, ou retira do poder um presidente em exercício. O fato dessa presidência ser ou não ser legítima, ser ou não ser legal na origem, não é para os Estados Unidos decidirem do ponto de vista do direito internacional unilateralmente. Não é que presidentes não podem, ou estados não podem ser declarados estados em regime de exceção, ou que presidentes não possam ser capturados em algumas condições, mas geralmente quando isso é feito, existe uma característica importante aqui, que é a característica de um certo devido processo, né? O que os Estados Unidos estão reivindicando? O direito de fazer o devido processo unilateralmente e de acordo com os termos nem do direito norte-americano, mas sim da doutrina de política externa dessa administração. Por que nós estamos falando disso? Porque, tecnicamente, para o Trump fazer isso, que é um ato de guerra, vamos lá, né, pessoal? Se fazer a abdução de um presidente da República não é ato de guerra, o que é? Então, é claro que é um ato de guerra. Se fazer essa abdução não é um ato de guerra, ela precisaria, por definição, passar pelo Congresso norte-americano, pelo menos dentro de algum comitê especial. A gente chama de vazamento, beleza. Então faz uma sessão especial, faz alguma coisa, consulta algum órgão, mas faz algum devido processo. Nem de acordo com o direito interno norte-americano essa operação é estritamente legal, certo? Ela só é legal dentro de uma concepção de legalidade. Aqui eu não sei se, acho que não, mas o pessoal que estuda, né, direito e política externa norte-americana vai saber do que eu estou falando. Acho que a Berenice, que está por aí, de repente vai entender um pouquinho desse rolê, que é a doutrina que vai dizer da presidência imperial, né? Então a doutrina da presidência imperial vai dizer os poderes presidenciais autorizam o presidente a gestar toda a política externa norte-americana unilateralmente, né? Não sei se daqui a pouco tem mais gente que tá ouvindo que consegue nos ajudar com isso, mas aí é por aí que vai ir a questão. Pois é,
Então, é justamente isso. Passa a ser legal quando a Suprema Corte diz que todo ato do presidente é legal por definição. Essa doutrina, que é a doutrina da presidência imperial, né, dos poderes presidenciais, ela é uma doutrina bastante radical, né? É uma doutrina que vai começar a ganhar mais vazão depois do Patriot Act, né, nos Estados Unidos, e que o Trump usa de forma bastante desmedida e também um pouco sem justificativa. Então a gente vai ver o uso dessa doutrina como justificativa para a ação unilateral da presidência da República nesse momento nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então passa um pouco por isso, né, Abalito, o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos. Eu queria também pensar aqui que a gente ainda não colocou na tela do discurso inicial do Trump. A gente já falou da gamificação. Fala lá. Depois eu quero fazer um outro parênteses, assim, mas vamos ficar na pauta mais quente agora. Eu acho que a segunda coisa que urge falar, Fabrício, que eu até te mandei naquele momento, eu digo, ele falou isso aí mesmo, foi quando ele diz, bom, agora a gente fez isso aí, foi uma super operação, a melhor operação de todo mundo, né? Nunca se viu uma operação tão operação quanto essa aqui. E daí ele diz, agora nós vamos administrar até que tenha, né, uma certa segurança para botar outra pessoa no lugar. E aí é um negócio que é muitíssimo incomum, né, de você ver o cara dizendo, não, agora a gente vai administrar isso aqui. Vão administrar, Pontinho? E quem que vai administrar esse troço, né? E um outro parênteses só é que o nosso querido Nixon tentou, né? Quando o presidente faz, não é ilegal. Não rolou na época dele, agora sonho molhado está acontecendo. Bastante sempre lembrar, né? O Nixon não governou com tantos poderes juntos, e de novo, isso foi algo que a gente falou no último Vira, né? Eu queria dar uma boa tarde toda especial para Gabriel Divan, né? Gabriel Divan. E Cristiano Terrier também. E Terrier também, né? Então eu queria dar uma boa tarde toda especial para o Divan aí, que já apareceu nos comentários. Bueno, voltando. O Nixon tentou, mas o Nixon não tinha articulação para usar o termo bobinho, né, do Bruce Bueno de Mesquita, do selectorado necessário para conseguir fazer isso. O que é o selectorado? São aqueles 4 vetores que o Bruce Bueno de Mesquita seleciona para a coordenação do poder, né? Que ele vai falar de eleitores, apoiadores, financiadores e garantidores, ok? São os 4 elementos do que o Bruce Bueno chama de selectorado. E o Nixon, ele conseguia articular com alguma densidade algumas dessas coisas, mas ele tinha uma oposição muito forte. Por outro lado, tu tem o Trump com os 4. O Trump tem apoiadores, tem eleitores, tem garantidores e tem financiadores. Então, o Trump consegue articular uma conjunção de forças muito grande para um pouco estrangular a oposição nos Estados Unidos. E a oposição nos Estados Unidos já tem reflexos muito ruins, né? Porque a oposição dos Estados Unidos está tendo o mesmo problema que o Biden teve, que o Biden tentou governar os Estados Unidos como se fosse 1988, entendeu? Que foi a primeira vez que ele tentou ser presidente. Né? Então, o Biden tentou governar os Estados Unidos como se fosse 88, como se fosse, sei lá, 84, não como se fosse 2020. E deu no que deu. E a oposição nos Estados Unidos fica agindo com o atual governo como se fosse um governo normal e os republicanos como se fossem republicanos, sei lá, normais. Essa ilusão é uma ilusão muito perigosa quando tu está lidando com esse tipo de articulação de governo do outro lado. E eu nem estou entrando no mérito se são ou não são democráticos, eu nem acho meio improdutivo discutir isso a essas alturas do campeonato. O que eu estou dizendo só é o estilo de fazer política. Então, não dá para lidar, né, com uma porra de um dinossauro como se fosse uma lagartixa, né? Então tem uma dificuldade aqui. E o Trump está conseguindo fazer o que faz porque ele consegue articular isso bem.
E eu acho que o Matheus Fröhlich, um grande abraço para o Matheus aí, o professor Matheus, fez um comentário interessante comparando com o Bush, né? Eu acho que sim, mas a gente tem que pensar também qual é a dimensão da coisa, porque, de novo, a forma como o Bush tentava dar um verniz de legalidade para as ações dele é muito diferente da forma como o Trump tenta dar verniz de legalidade. Pessoal, não vamos esquecer que a invasão do Iraque, ainda que é ilegal do ponto de vista do direito internacional, e ela foi ilegal pra caralho, ela desestabilizou a região, ela provavelmente é a opção geopolítica da nossa geração mais desastrada, tá? Que mais desestabilizou o globo, ok? Então, tudo sobre aquela invasão tá errado, mas a gente não pode esquecer que ela teve apoio na oposição. A Hillary votou pela invasão. Boa parte da cúpula intelectual das relações internacionais norte-americanas apoiou a invasão. Eu estou falando de liberais bonitinhos e fofinhos dentro das relações internacionais nos Estados Unidos. Uma minoria da galera intelectual nos Estados Unidos não apoiou a invasão em 2001. Tanto que eles foram esforraçados da academia por um tempo, sofreram um pênalti. Gente como Mersheimer, por exemplo. Então, o Walz, né? Tu tem essa galera que vai contra a invasão e que é meio que deixada de lado. O que tu tem agora? Tu tem agora todo mundo contra essa porra e o Trump tenta foda-se. Por quê? Porque ele pode. Então, tem uma diferença grande aí. O Bush passou, na realidade, passou pelo Congresso a invasão no Iraque. Certo? Então, tu tem aqui uma distinção muito grande, que é o Trump nem tenta dar esse tipo de verniz para as decisões dele. Né? Mas é um verniz hipócrita. Gurizada, tudo bem, mas linguagem tem uma função. Então, quando até isso a gente perde do horizonte, eita, né? A coisa engrossou e engrossou forte. Né? Outra coisa que eu acho que é importante colocar aqui, fazendo essa comparação com o Nixon, né, ela está no nível de atuação que é possível, que entra, por exemplo, em você dizer abertamente algo que os Estados Unidos, sinceramente, eu não lembro dos Estados Unidos terem feito isso, tá? Então, que os Estados Unidos fale abertamente em colocar o equivalente a um Lorde Pretor, um Lorde Governador, na Venezuela. Então, assim, agora a Venezuela tem uma porra de um vice-rei, né? Um Lorde Governador, na figura do Marco Rubio, que é um pouco que estão tentando cravar na Palestina, né? Pro Blair, que é essa questão, de tentar fazer essa questão. Então, tu tem aqui uma articulação, que é uma articulação simbolicamente muito importante, que é o Trump abertamente dizer, e aqui já começa a responder a pergunta da colega que perguntou como é que você justifica isso desde o ponto de vista de ser isolacionista. Tu justifica isso do ponto de vista do isolacionismo norte-americano de uma forma muito, muito, muito simples. Você diz, é do interesse norte-americano explorar isso. Os Estados Unidos falam com todas as letras quando perguntaram para ele a China e a Rússia. Cara, a resposta do Trump foi bizarra de honesta. A resposta do Trump foi: qual é o problema? A China e a Rússia vão continuar comprando petróleo da Venezuela, só que com mais qualidade e com mais quantidade. A gente não vai parar de vender para eles, qual é o problema? Então, tu tem aqui uma coisa muito, muito clara, né? E não dá para esquecer, o Trump nunca vai deixar de ser uma porra do empreiteiro. Então a lógica dele é lógica de incorporador. O que ele está pensando? Esse monte de infraestrutura que o Maduro deixou abandonada, ó a oportunidade aí para lavar um dinheirinho, para dar oportunidade de exploração aos financiadores lá do selectorado. Os financiadores do selectorado, do Trump, estão ouvindo essa invasão e estão pensando o quê? Pô, oportunidade. Oportunidade do quê? Desenvolver plataforma de petróleo, desenvolver infraestrutura. A Bruna ONU tá comendo cu de curioso, né, cara? ONU. E a ONU é mais ou menos que eu ia perguntar aí o Papai Noel. Hoje eu tive que rir quando os caras disseram: vamos levar ao Conselho de Segurança. Eu digo, porra, agora vai, agora sim.
Isso, o marido da Ivanka construiu um resort na New Venezuela, que é mais ou menos, né, o que vai rolar, é mais ou menos o que vai rolar na Palestina também, né, na faixa de Gaza. E olha só, o potencial que Caracas tem para ser uma Dubai. Lavar dinheiro, um país que está quebrado do ponto de vista financeiro, é um país ideal para meter cripto. Então, a ideia de botar cripto na Venezuela, porra. Então, você pega criptomoeda, você usa isso para lavar dinheiro de infraestrutura, lavar dinheiro de financiamento, lavar dinheiro de resort, tudo isso mete lá na Venezuela. E a Venezuela tem uma linda costa. A beautiful, beautiful coast, né? Já entra lá o Trump e já vai meter exatamente na área. Então, o que tu tem aí? Tu tem um monte de oportunidade e, melhor ainda, tu tem trabalho barato. Né? Então, tu tem uma mão de obra muito barata e uma mão de obra muito carente. Sem falar nos outros recursos naturais. A Venezuela é um país amazônico. Então, tu tem toda uma dimensão de recursos naturais que podem ser explorados aí também e vão ser explorados. Sem falar na localização estratégica da Venezuela. Então, a Venezuela virando um enclave norte-americano, certo? A Venezuela virando um enclave norte-americano. Os Estados Unidos pode funcionar, colocar base, pode colocar porto. Mais uma vez, os Estados Unidos estão perdendo poder no Caribe. Por quê? Porque o porto do Panamá, o canal do Panamá, está com muito capital chinês. Isso é uma oportunidade para os Estados Unidos estrategicamente se colocarem dentro do Caribe. Exatamente. E o porto que a China construiu no Peru também, né? Sim, é muito importante destacar quando a gente constrói portos no Peru. O Peru é um lugar de difícil acesso muitas vezes. Não é um estreito, não é um estreito, mas o Peru é importante. Exatamente, não é um estreito, mas é um lugar muito importante e altamente hidralizado. E também rico em recursos. Né, Bal? Mas é a disputa pela América Latina, né, Pontinho? Sim. Tá no mesmo... Não, e tá tudo dentro da mesma... não. Diferentes dimensões de uma briga geopolítica. A gente está com um monte de pergunta legal. O Felipe Adão, né, ele falou sobre a questão da OEA. Eu queria chamar a atenção para a declaração da Venezuela, ok? Do governo da Venezuela no exílio. Muito louco falar isso, mas é a verdade, né? Então, o Maduro dá uma declaração, que é uma declaração de governo no exílio, né? De governo em movimento, e ele apela para vários órgãos internacionais. Me chamou a atenção que ele não menciona nem a OEA, nem o Fórum de São Paulo. Né? Mas é sério, ele não menciona a OEA. Claro, porque ele sabe que a OEA é um órgão hegemônico norte-americano. Né? Por mais que, por exemplo, o Brasil tenha poder na OEA, a corte sul-americana, né, a corte de São José, é uma corte bastante interdependente, né? A OEA é um órgão financiado pelos Estados Unidos. Né? Uma questão aqui que colocaram sobre a questão de tirar a Venezuela da pobreza. Eu acho que vale a pena falar algumas coisas sobre isso, Abal. Sobre pena de morder uma isca aí, mas eu quero falar uma coisinha bem rápida sobre isso. Eu acho que tanto eu quanto o Abal, não posso falar pelo Abal, mas eu vou falar por mim então. Ninguém aqui está deixando de reconhecer que a situação na Venezuela é periclitante. É horrível. Ninguém está querendo dizer que o mundo onde pessoas como o Maduro têm menos poder é potencialmente um mundo melhor, ok? Mas a questão é como está sendo feito e desde qual perspectiva. Independentemente do que a gente pensa sobre o Maduro. Eu penso muito pouco. A questão não é essa. A questão é, quando a gente rifa a Venezuela do ponto de vista geopolítico, o que isso significa para os outros países da América Latina, em primeiro lugar. Então, se é fácil assim rifar a Venezuela, certo?
Então, se é fácil assim rifar a Venezuela, gente, é muito fácil rifar qualquer outro país, porque a Venezuela é do tamanho da porra da França, gurizada, maior na real. A Venezuela tem população maior que a França e território maior que a França. A gente não pode falar. Então, a gente tem que ter muito ceticismo com relação a isso. Esse tipo de intervenção dificilmente termina bem. Ok? Especialmente quando ela é feita sem mediação. E nesse caso, ela está sendo feita sem mediação alguma. Quais são os órgãos com alguma legitimidade interna? Né? Então, isso aqui vai criar uma instabilidade geopolítica na América Latina que a gente tem pouco motivo para achar que vai ajudar, por exemplo, com a pobreza na Venezuela. Né? Vamos pegar aqui. Quando é que a gente viu a construção de resorts ajudar na pobreza? Né? Então, aqui eu acho que vale a pena ver com algum ceticismo. A nossa sorte, ou melhor, a sorte da Venezuela é que o entorno da Venezuela não é tão ruim quanto o entorno, por exemplo, da Líbia, o entorno, por exemplo, do Iraque. Né? Então, os vizinhos da Venezuela conseguem segurar o tirão aqui melhor. E eu tenho a impressão que, embora o Trump não deva ter falado tudo, ele certamente falou muito com a Colômbia e com o Brasil. Tá? A gente pode voltar para esse assunto daqui a pouco, eu não quero entrar demais nesse assunto agora, tá? Mas só para deixar bem claro isso, eu acho que é importante a gente falar que, cara, ninguém aqui está defendendo o Maduro, eu não tô, entende? Agora cair, né, Pontinho, no papo de que os Estados Unidos vão invadir para ajudar, aí me buga a cabeça demais, porque isso nunca aconteceu na história, né, para reduzir pobreza ou o que quer que seja. Então, pelo amor de Deus, né? O pessoal tá no chat aqui colocando 280 exemplos do que já aconteceu antes e não é assim que funciona. É a retórica mais fácil que tem, vamos ajudar, vamos libertar, que eles nem estão se dando ao trabalho de utilizar, né? O que eu vejo acontecer, na melhor das hipóteses, é rolar um negócio tipo União Soviética de dar voucher para a população com um percentual das petroleiras para ser vendido para Chevron. Na melhor das hipóteses. Porque a pior das hipóteses, eles só dizerem o que eles estão dizendo, né? Isso aqui já foi roubado de nós, então a gente tá pegando de volta. Então, por favor, né, cara, assim, ó, não tem nada a ver com o Maduro, né, você achar que isso aqui vai vir para melhorar. Tu vai ter né, um Porto Rico da vida e que, pô, o pessoal tá super bem. Primeiro o furacão que passa lá, acaba com o negócio, os caras não recebem nem boa noite. Pois é, gente, eu acho que é importante destacar isso, ao mesmo tempo que, na medida que a escassez é relativa, tá, a gente pode ver alguns ganhos em algumas partes da população venezuelana nessa situação, ok? Mas eu gostaria de destacar o mais provável é que a gente veja pequenas e grandes insurgências civis locais sendo massacradas. E daí bolsões de desenvolvimento que vão ser usados como uma via, né, de justificativa de investimento, de capitalização e de captura de interesses norte-americanos lá. Tá? Então, tem interesses, como diria o grande doutor engenheiro Leonel de Moura Brizola, né? Um dos maiores, quiçá o maior gaúcho que já existiu. Então, acho importante assim, a gente colocar isso, né? E esse ponto aqui, fora, que a Berenice coloca lá fora, que ele quer mandar de volta os imigrantes que estão lá, é verdade. Né? Cara, é tanto comentário bom que eu não sei nem por onde começar. A gente está conversando aqui com o pessoal nos comentários, isso é muito legal. Eu tenho uma ordem aqui, Pontinho, porque eu salvei aqui um. Oi, tem uma ordem para mim, sonhos podem ser. Ah, meu Deus do céu. Guarda para depois, Anjo. Eu tenho coisas aqui que eu tô indo salvando aqui pra gente ir conversando a respeito. Porque a Gisele falou um negócio que fica no ar, né, Pontinho? Eu queria saber a tua posição. Qual? Qual que a Gisele falou? Os militares entregaram Maduro? Porque foi fácil, hein, Pontinho? Ali na própria entrevista, o general falou, né? A gente já estava com uma segunda
né? A invasão, E ele uma falou de segunda. trabalhar junto com o exército, que eu achei muito interessante. E daí ele falou, já estava com uma segunda, mas não foi preciso. E a gente trabalhou com o exército. Poxa, esquisitíssimo. E assim, ó, a Venezuela é um país armado. A Venezuela é um país armado. A Venezuela tem bateria antiaérea em Caracas. Os caras estacionaram. Amigos ouvintes, espectadores do Vira Casacas, ok? O que o exército norte-americano fez foi o equivalente a estacionar uma porra de um caminhão da Scania no ar, ok? E deixar flutuando com as luzes e... basicamente assim, atire aqui. E nada acontece feijoada. Pessoal, a Venezuela tem bateria antiaérea. Então, assim, eu acho que rolou sim, né, uma certa, né, articulação, né, uma certa articulação, e essa articulação também explica por que o Maduro não saiu machucado, ok? Porque assim, o Maduro não saiu machucado, né? As fotos estão muito claras, ele tá inteiraço, ele tá limpo, ele não tá sujo, tá? Então, tem alguma coisa aí que precisa ser explicada com relação a isso, que a gente não precisa apelar para uma teoria da conspiração super complexa, tá? Mas vamos combinar, foram dias e dias de cerco, então tem semanas que os Estados Unidos está cercando o Caribe, né? Tu tem toda uma preparação, tu tem vários avisos. Então, me parece plausível, tá, que teve uma divisão dentro do exército venezuelano, ok? Essa divisão dentro do exército venezuelano explica, por exemplo, por que morreu gente lá dentro, tá? Mas assim, ó, de novo, teoria do seleitorado do Bruce Bueno de Mesquita, ok? O Bruce Bueno explica isso, eu acho que muito bem. Mais do que nunca vale a pena ler o Manual do Ditador, tá? É esse o nome do livro. Porque o Bueno, ele vai trazer assim, ó. Vamos lá. Tem como você ser ditador sozinho? Não. Tem como dar golpe de Estado sozinho? Lembra dos 4 elementos? Golpe de Estado, por definição, não tem eleitores, tá? Golpe de Estado não tem eleitor, por definição. Se tem eleitor, não é uma porra de um golpe de Estado. Então, tu precisa de apoiador, financiador e garantidor. O que o Bruce vai dizer? 2 desses, com alta densidade, tu dá o golpe, mas tu dificilmente mantém. Quando o Guidó tentou dar aquele golpe, ele tinha financiadores e ele tinha apoiadores. Ele não tinha garantidores. Ele não tinha as forças armadas venezuelanas. Certo? Então o Guidó virou aquele tigre de papel. Né? O que a gente está vendo agora? A gente está vendo agora um cenário totalmente diferente. A articulação simbólica que é feita em Caracas é uma articulação bem importante, porque ela demonstra, e hoje o Trump, no discurso, ele mostra as 3 coisas. Ele mostra os financiadores, ele mostra os apoiadores e ele mostra os garantidores. Ele mostra isso. Ele fala desses 3 elementos durante o discurso dele. Isso é uma forma de dizer, nós não apenas estamos dando o golpe, nós temos os elementos para manutenção do poder. Né? Quando ele diz o Rubio, o Little Marco, né? O Little Marco Rubio, o Marquinho Rubio, que é um psicofanta, né? Então, que barbaridade. O Maduro, que é um psicofanta, ele estava ali pronto. Meu Deus, eu falei Maduro porque eu me desconcentrei com o comentário ali. O Rubio, que é um psicofanta, ele estava ali dizendo, estamos trabalhando já com os generais na Venezuela. Cara, eles já estão com um governo de transição fundamentalmente organizado. E alguém disse aí que parece que estão querendo rifar a Corina, né? Então a Corina, ela estava tirando as medidas, ela devia estar tirando as medidas já do Palácio de Governo lá na Venezuela e deve ter ouvido essa entrevista, a coletiva de imprensa do Trump, e deve ter subido, né,
a sobrancelha dela, né? E ela deve ter se sentido como uma grande figura brasileira se sentiu, né? Eu tô tentando aqui lembrar o nome dele, que foi o cara que tomou no cu no nosso golpe de Estado lá nos anos 60. Agora me fugiu o nome dele, o Lacerda. Ela deve ter sido entendido como o Lacerda se sentiu, porque o Lacerda achou que ele ia ser presidente do Brasil, né? Mas o pessoal que deu o golpe tinha outras ideias. Então talvez, né? Talvez a dona Corina, ela tenha o mesmo, entenda agora como o Lacerda se sentiu aquele dia, né? Naquele 31 de março, 1º de abril, né? Então, você tem um pouco isso também, né? Tem essa dimensão aí desse jogo. Mas eu acho que o Maduro, sim, levou-lhe uma invertida. Ah, legal. Pontinho, Colômbia, como é que deve estar se sentindo? Porque também foi citado. E o pessoal antes até falou do México ali, porque todo esse discurso agora da questão das drogas, né, que é a nova arma de destruição em massa, pode ser aplicado tranquilamente para uma Colômbia, porque o Petro foi muito rápido também para falar, e até mesmo para a questão do México, né? Como é que ficam os vizinhos? Então, eu acho que a gente está vendo, eu gosto muito dessa tua leitura, tá? Que a guerra às drogas é o novo armas de destruição em massa. Acho que sim, acho que ela vai virar o verniz jurídico para o que está acontecendo. Então, o verniz jurídico é esse. Me parece que a Colômbia está, ao mesmo tempo que é colocada como uma adversária ou como uma potencial adversária para os Estados Unidos, eu não sei se o governo norte-americano tem bala na agulha para tanta instabilidade ao mesmo tempo, ok? Eu acho que é melhor para o Trump articular com a Colômbia e fazer discursos retóricos com relação a isso, tá? Ou seja, manter a Colômbia numa coleira muito curta, do que abrir confronto direto. O mesmo é verdadeiro, na minha opinião, sobre o México, ok? Também é importante destacar, não vamos superestimar o poder americano. O que eu quero dizer com isso? A Venezuela precisou cair e se desgastar por 15, 16 anos de forma muito forte para chegar no ponto que chegou agora. O que eu quero dizer com isso é, para os Estados Unidos conseguir fazer essa operação com tudo funcionando a favor dos Estados Unidos, precisou de uma articulação política na Venezuela de enfraquecimento interno do governo Maduro. Então, não é tão simples quanto, basta a vontade do Trump e ele fazer isso no México, ou na Colômbia, ou no Brasil, ok? São circunstâncias muito distintas que exigiriam condições distintas de atuação. Mas eu acho que o Trump sabe, não o Trump, não necessariamente, mas o Washington sabe, o Pentágono sabe, que precisa da Colômbia e precisa do Brasil na articulação aqui para conseguir garantir a estabilidade mínima aqui. Por mais que a instabilidade favoreça os Estados Unidos, e eu acho que a instabilidade sempre favorece o Trump, ela favorece o Trump até um limite. Então a coisa não pode virar, por exemplo, uma nova Líbia. Se os vizinhos da Venezuela meu Deus do céu, se tornarem venezuelarem, exato. Tá? Se os vizinhos da Venezuela venezuelarem, a situação vai ficar insustentável de um jeito que não vai ser legal. Não vai ter como explorar essa instabilidade nesse nível, certo? Então, aqui eu acho que é importante fazer uma distinção logística, né, aqui. Por outro lado, eu acho que sim, nós estamos vendo sinais para uma coisa que a nossa geração, minha, do Abal e de todo mundo que está aqui, tá, nunca viveu. Nós nunca vivemos, a geração dos nossos pais viveu isso, um governo norte-americano interessado na América Latina. Fazia muito tempo que a doutrina de política externa norte-americana não considerava a América Latina prioritária.
ok? Fazia muito tempo que a doutrina de política externa latino-americana norte-americana não considerava a América Latina. E agora nós somos um alvo prioritário da política externa norte-americana em termos não comerciais, mas em termos de segurança. Isso foi dito hoje, e isso foi dito hoje falando de doutrina Monroe, gurizada. Então, eu acho que a gente tem que se dar conta que quando a gente fala de Lei Magnitsky, quando a gente fala de Alliance Enemies Act, quando a gente fala dessa questão do petróleo, a gente está usando muita palavra soberania. Tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que inverter aqui uma parte dessa discussão, porque dos pontos de vista dos Estados Unidos, é sobre hegemonia. É sobre hegemonia energética, é sobre hegemonia naval, é sobre hegemonia informacional. E hegemonia informacional, toda vez que a gente fala de hegemonia informacional no ano do Nosso Senhor de 2025, nós estamos falando de capital. Porque o grande elemento de circulação de capital em 2025 é a informação. Se não é o vetor, é certamente um dos vetores através dos quais isso está relacionado. E os tech bros não estão envolvidos ainda nessa jogada na Venezuela, porque estão no Brasil e estão na Argentina. E certamente estão no México. Mas tem o lítio, né? Não tem pouco lá. And I'm not gonna crash. Né? Mas ainda tem isso aí, né? Ainda dá para colocar no jogo esse negócio. Não é das maiores reservas do mundo, né? Que fica aqui, Brasil, Argentina, Chile, mas tem, né? Tem essa... E é recurso. Eu acho que é essa a questão. Nós estamos lidando com disputa por recursos naturais e pela exploração de recursos naturais. Por isso que eu disse que é relevante, inclusive, que a Venezuela é um país amazônico, certo? Então, a gente tem que pegar todas essas dimensões da questão. E a gente nem precisa entrar na discussão aqui mais pontual, tá? Sobre questões, por exemplo, das eleições, certo? Ou, por exemplo, a gente ainda não entrou de cabeça na discussão sobre as drogas. Mas já que a gente está falando de geopolítica, tá? O Meg colocou aqui, né? É o fim de Westfália. Poxa, Meg, eu discordo, cara. Eu discordo de ti. Eu discordo de ti, porque o que a gente está vendo na realidade é, em grande medida, o retorno da retórica do nacionalismo. Westfália é o ponto inicial da discussão e da questão do nacionalismo. Então, o que a gente está vendo é o retorno da retórica do que Wilson, né, no livro dele sobre os Estados Europeus, da formação dos Estados Europeus, ele diz, né, que Westfália é quando os Estados Europeus, ou quando a Europa, ela se apaixona pela retórica do nacionalismo, do Estado Nacional. Me parece que a gente está vendo um retorno muito forte da retórica do interesse e do Estado Nacional. E a associação do interesse do Estado Nacional com a discussão sobre a hegemonia, que nós vamos ver tanto em Westfália quanto depois em Viena. Então a gente pode pegar isso tanto em 1648 quanto em 1808, depois de Napoleão. Então dá para colocar isso dentro dos dilemas, né? Ou dentro das discussões dos regimes de sanção, ok? Que a gente vai ver aqui, agora o Abal vai sentir o cheiro de almoxarifado quando eu falar nesse livro, né, que a gente vê no Coerção e Capital do Chile. Então, quando tu olha o Coerção e Capital do Chile, e todo mundo que estudou história na década de 90 agora sentiu o cheiro de xerox, né? Quando a gente fala do Chile, a gente vai ver justamente essa retórica, que é a retórica do Estado Nacional. Então, eu não acho que a gente está vendo o fim ou a queda dos regimes de Westfália, mas sim um retorno a uma lógica westphaliana, que em alguma medida pós-48, retoricamente, nós abandonamos em favor de uma retórica mais cosmopolita.
certo? Então, me parece que é justamente um movimento inverso, porque, inclusive, se nós vamos falar de colonialismo, e eu acho que talvez faça algum sentido de falar de colonialismo aqui, certo? Nós precisamos de Westfália. Não tem como. Então, aqui eu acho que a gente tem analiticamente uma questão bem interessante, e isso que o Adãozito colocou. Né? Não só a esquerda, Bruno, mas a esquerda, a direita, o centro, o narcótico do nacionalismo voltou com muita força. Né? E que o narcótico do nacionalismo esteja retornando com muita força junto com o narcótico da religião, não é nenhuma coincidência. Não é? E se vocês quiserem que eu fique mais nerd ainda, junto com o narcótico do racionalismo também. Né? Desse racionalismo aí pela via de uma volta à discussão de genética, de volta de questão de QI, essa volta desse biologicismo tacanho. Né? A gente está vendo vários narcóticos do final do século XIX, do início do século XX, voltando aí. Né? Nesse sentido, o mundo está muito mais parecido com o mundo pré-Primeira Guerra do que do mundo pré-Segunda Guerra. Pô, Yumi, mas daí se você me disser para separar racionalismo de eugenia, eu vou discordar de ti, mas não é esse vira que a gente vai discutir isso. A gente pode discutir isso num outro vira, num outro momento, porque daí eu vou nerdear demais. E não é o objeto de hoje. Pontinho, falando em Brasil, a resposta dada pelo Brasil, a nota que foi lançada pelo Lula aqui, o Léo Leandro perguntou se não foi meio pau mole, e eu ainda adiciono, né, teve uma coisa que foi meio esquisita, que foi aquele negócio de que um diplomata venezuelano cortou a frente, disse, já falei com, né, o Mauro Vieira, e ele disse que todo apoio para nós e tal. Foi esquisito isso aí também, né? E aquela notinha, eu achei adequada com o que o Brasil vem sempre fazendo nessas ocasiões, né? A gente preza pelo diálogo, a gente condena qualquer tipo, etc, etc. Então, vamos lá. A nota do governo brasileiro foi protocolar, certo? Foi uma nota protocolar. Ai, foi muito forte a declaração do Lula. Não, ela foi protocolar. Ai, mas atravessou-se uma linha. Mano, isso é governo falando que nem governo. Tá? Então, pelo amor de Deus, foi uma nota protocolar e é a nota que se esperava do Itamaraty. O Itamaraty não iria lançar uma nota distinta, certo? Então, a nota foi a nota que se esperava. Ela foi pau mole, pau duro, foi sem pau, não importa, né? Eu acho que não é nem por aí. Ela foi a nota que o governo brasileiro ia lançar. Agora, eu acho que vale a pena prestar atenção nos próximos passos, ok? Eu já tinha lançado essa no último Vira-Casacas, ok? Nada que estava acontecendo nas tarifas e na Magnitsky estava sendo feito de graça. Não é estranho se a Venezuela fosse rifada dentro dessas negociações, ok? Então, me parece que rifaram a Venezuela. O custo dessa rifada, a gente ainda não sabe. Porque tá muito fácil dar golpe de Estado dos Estados Unidos na América Latina, hein? Bem fácil. Então, por um lado, eu não quero, de novo, superestimar a força do governo norte-americano. Como eu disse para vocês, né, o Maduro teve que cair muito para cair. Ele estava caindo de Maduro há muito tempo. Eu acho, tá, que nós temos aqui uma situação interessante. A Patrícia está colocando, quem rifa hoje pode ser rifado amanhã. Uma das minhas frases preferidas, professora, é: se você janta com canibais, um dia você pode virar janta, né? Então tem isso um pouco, mas o instinto do Lula é de conciliar, especialmente quando ele está em desvantagem de poder. Vamos pegar historicamente o Lula. O Lula, sempre que ele está em desvantagem, ele concilia e negocia. Ele é bom nisso. Mas também sempre cobrou um custo muito caro do Lula esse instinto de governabilidade. Né? Sempre cobrou um custo muito caro para o Lula. O Lula vendeu coisas muito importantes do ponto de vista, sei lá, estratégico nessas barganhas.
né? E a gente pode estar vendo algo parecido aqui. Por outro lado, o que dava para fazer? Então, tem uma questão aqui que a gente tem, né, eu estou hoje muito teórico, né, mas tem uma teoria, que é a teoria dos dois níveis, de um cara chamado Putnam. Tá? O Putnam desenvolve essa teoria dos dois níveis, que é uma teoria sobre a articulação de vantagens e desvantagens internas e vantagens e desvantagens externas. Eu vou resumir ela imensamente aqui, Abal, tá? Às vezes, uma derrota é uma vitória. Quando é que uma derrota é uma vitória? Quando todos os outros resultados eram piores que a derrota que tu conseguiu. Então, se essa negociação que a gente conseguiu era a melhor negociação possível, bueno, era a que tinha. Que é um pouco que o pessoal está colocando aqui nos comentários, né? Porra, mas o que dava para fazer? Sim, eu concordo, mas é importante dizer, talvez, né, um dos elementos aqui, através do qual o Lula conseguiu fazer a articulação que deu uma acalmada na questão tarifária, por exemplo, foi colocando a Venezuela numa bandeja. E talvez, e a outra questão é, tudo isso talvez tivesse acontecido da mesma forma se o Lula tivesse tentado ser quixotesco. Então, vai lançar uma nota forte e vai tentar opor oposição aos Estados Unidos. Tá, mas como? Como? Diz aí. Nem a Rússia está fazendo isso com a Venezuela. E foi muito engraçado ver o pessoal hoje, eu vi pessoas que defendem a Ucrânia, né, defendendo a atuação norte-americana. Caramba, mano. Porque assim, vamos observar, é muito provável que porque o Putin tinha interesses na Venezuela. Vocês têm alguma dúvida que isso teve uma articulação Ucrânia-Venezuela de trocas? Então, acho que é importante perceber aqui que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa articulação de forças, e uma delas é a gente está vendo uma barganha muito forte e a gente está vendo os países, por exemplo, a Colômbia e o Brasil, que são os que são importantes aqui, né, tentando articular, certo? Não sei se vai rolar sanção, talvez fale da Lila. Desculpa aí, pessoal. Pontinho, o Matheus perguntou como é que eles vão garantir controle da Venezuela agora. Vai ter tropa no chão? O pessoal estava discutindo isso aí na CNN, dizendo que ninguém quer tropa no chão. Mas o Bush, eu li um camarada dizendo Bush, o Trump, ele falou que já colocou tropa no chão e que não teria problema de colocar de novo. Ponto. Né? Ele não, nós não temos, porque ele disse isso, né? Nós não temos os receios dos outros lá, dos outros presidentes que queriam deixar a América fraca. Então ele dizendo, se precisasse colocar a tropa no chão, nós vamos. Por enquanto, me parece que eles vão articular com os garantidores internos. Então, é isso, de colocar lá aquele pessoal que tu disse, né, Pontinho, tem uma galera que vai melhorar de vida. Claro que sim, sempre tem aquele burocrata, ou militar, ou coisa que vai ficar muito rico nesse negócio. E isso também, né, certamente vai rolar mercenário, certamente vai rolar empresa de segurança, né, não dá para esquecer que o Rexaf tem um vínculo enorme com empresas de segurança privada, tá? Mas é isso, os milicos estão no bolso, tá? Eu concordo com essa leitura, eu só teria cuidado com o no bolso. Historicamente, os Estados Unidos várias vezes achou que tinha os milicos de um país no bolso e os milicos do país rapidinho, né? Já tem guerra civil gurizada. A Venezuela já está em guerra civil e vai piorar. Assim, ó, o ano que vem, para a questão migratória, vai piorar ainda mais e já é uma das piores crises, se não a pior crise migratória do mundo. E ela vai piorar. Certo? Então a gente tem aqui uma situação que já está posta. Mas eu concordo com o colega que disse que a questão aqui é, os militares, ou pelo menos parte deles, já estão no bolso. A questão é, o quão forte é, certo, a infraestrutura chavista dentro da Venezuela. Muita gente está falando do Afeganistão, da Líbia, da Síria, do Iraque. Pessoal, tem coisa em comum, tá? Eu concordo que tem coisa em comum, mas as diferenças são significativas,
Eu quero chamar a atenção para 3 diferenças significativas, tá? Comunicabilidade, aqui eu vou ficar técnico, tá, Bal? Comunicabilidade da teoria do Estado. O que eu quero dizer com isso? Os países do Golfo não tinham comunicabilidade da teoria do Estado deles para a teoria do Estado norte-americana. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um longo histórico de golpes de Estado, de repúblicas e coisa afim na América Central, tá? E na América do Sul e na América do Norte. Então, tem essa questão que é importante. Segunda, os vizinhos, ok? Então, nós temos vizinhos distintos no Oriente Médio, no sul da Ásia, do que os vizinhos na América do Sul. Também é importante. Terceiro lugar, a articulação de forças, certo? Então, essas questões me parecem ser relevantes quando a gente tenta comparar, para não comparar coisas diferentes. A estrutura interna da Venezuela não é comparável com a do Afeganistão, ok? Não é, sob hipótese alguma. Então, não é a mesma coisa. Então, a gente não pode esperar uma reprodução tão simples aqui, ou uma comparação tão simples com o Iraque, com o Afeganistão, com a Líbia. Ainda que existam elementos similares, retóricos, militares, tem vários elementos que não recomendam a comparação imediata, principalmente do ponto de vista de teoria do Estado, ok? De como é a compreensão desses Estados internamente. Tá? Então, eu queria colocar isso assim para vocês. Tem um monte de pergunta boa aí. Vai, Abal. Fala aí. Vai afetar a eleição colombiana agora, 31 de maio? Vai. Já tá. Né? Então, isso é sobre as eleições. Tá? Isso é sobre os Estados Unidos demonstrarem articulação, tentarem se favorecer com instabilidade. A questão é, a Venezuela se tornar uma pauta na Colômbia esse ano, favorece a quem na Colômbia? Como? Então, o Trump, até agora, se mostrou um excelente cabo eleitoral para a oposição do candidato que ele está apoiando, né? Com exceção da Argentina. Todos os outros lugares onde o Trump se meteu na eleição não deu bom para o Trump, até agora. Tá? Então não dá para lacrar que vai ter uma forma de afetar, mas que vai afetar a eleição, vai se tornar pauta na eleição. Imigração, grana, intervenção, questão militar, drogas, legalização de drogas, criminalização de drogas, prisão, né? Vai afetar a eleição no Brasil diretamente. Por quê? Porque vai se associar no Brasil com a pauta do combate às drogas, que como eu coloquei no último Vira, essa é uma das pautas onde a direita brasileira tem uma chance de se criar esse ano. Então, é claro que afeta as eleições, né? É mais difícil dizer que afeta as eleições de forma decisiva ou, quer dizer, de forma previsível. Isso já é mais difícil, a gente precisaria ter mais dados do chão, né, para conseguir falar disso. Vamos para uma última rodadinha, Pontinho? Já estamos com 1h05? A galera falando do Noriega, a galera falando do Rubio, né? A galera falando do meu microfone, a galera falando do Zelensky sumir, né? Bastante gente falando do Noriega, então, comparação com o Noriega. Ataque de oportunidade, Pontinho. É por isso que a gente precisa que quem puder vai lá no apoia.se/viracasacas, na aurelo.cc, Pix recorrente, para comprar um microfone pro Fabrício Pontinho. A gente vai fazer isso aí, prometemos. Tá? Agora sim, Noriega. Não, e antes disso, né, pessoal, quem ainda não deu like, quem ainda não comentou, por favor, comentar, quem ainda não falou no Instagram, dê like no Instagram, depois a gente vai recomunicar. Vamos fazer as coisas aí, né, reverberarem, até porque a gente acha que a gente consegue fazer umas coisas legais, né, e até conseguir fazer essas lives com frequência. Eu particularmente gosto muito de conversar aqui com a Balito, e hoje a gente está tendo uma conversa tão boa com você, sabe? Ô, Abal, peraí, faz do outro lado, Abal. Do outro lado, Abal, coraçãozinho, mas tá. É que pra mim tá invertido, pra mim tu tá do outro lado.
Ah, então deve ter ido do outro lado também, a gente deve ter visto no feed do YouTube mesmo para saber. Ah, pessoal, vamos lá. Noriega. Deu errado, né? Tudo bem. Acontece. Noriega. Ah, eu acho que tem comparação, tá? Ao mesmo tempo, sei. Com o Noriega tinha um elemento da Guerra Fria, que tinha outros tipos de justificativa. Eu não sei como esse caso é tão comparado ao Noriega. Não sei, Abal, talvez tu conheça um pouco melhor que eu tenho medo de falar besteira aqui. Olha, Porque, eu vi o pessoal falando até nas redes e coisa, mas eu vou dizer que eu não tenho conhecimento suficiente. Eu acho que a principal questão disso aí é que foi muito mais isolado do que agora, entende? Eu digo regionalmente do que o que está acontecendo agora, mas esse é o meu único palpite que eu tenho sobre isso aí. eu tendo a concordar. Eu acho que a questão aqui é o Noriega estava em outro registro, em outro momento geopolítico. E o principal, que eu acho que a gente tem que voltar para isso, tá? Discursos importam. Justificativa importa. A racionalização dessas coisas mudou drasticamente. O governo Trump apagou qualquer dimensão de pretensa, tá? Então, isso me parece importante de ressaltar. Também é importante de ressaltar o momento político onde essas coisas acontecem. Sim, entra num histórico de atuações criminosas dos Estados Unidos em termos de política externa? Entra. Mas também entra numa rearticulação de forças global que, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, nós não víamos desde o final da Segunda Guerra esse tipo de articulação de potências. Entende? Que é territorial. Porque, por exemplo, cara, essa presença militar territorial declarada, tinha muito tempo que a gente não via isso desse jeito na América Latina. E eu acho que o caso do Noriega não é tão comparável assim. Outra coisa, o tamanho do país. O tamanho do país. A Venezuela é muito grande, cara. Certo? E essa questão da reação da população local que o Emerson coloca agora, Emerson, volta para o que a gente falava antes da teoria do selectorado. Tá? Então, qual é a dificuldade dessa questão da reação local? Olha, pode ser, mas se você conseguir ter garantidores e financiadores fortes o suficiente, você segura uma guerra civil. Você segura a instabilidade. O próprio Maduro fez isso. O Maduro não tinha lá grande apoio local, mas ele tinha garantidores e ele tinha financiadores. No momento que ele perde isso, e na Venezuela é isso. Tem essa questão que eu estou destacando, Berenice, até para que o pessoal não ache que a gente está falando da mesma coisa ou superestime o poder norte-americano. Né? A Venezuela estava muito fraca nesse momento, e isso é relevante. Fala da China para finalizar, o que tu acha, Baleto? Pode ser, eu acho uma boa, Pontinho. E depois aí o pessoal tá pedindo, a gente tem que fazer certinho, é para esse lado aqui, tá? Tá. China. Eu acho que tem um pouco de uma dimensão de colocar cada um na sua... O pessoal tá falando de zona de influência, né? Mas de fazer trocas. Não é nem zona de influência, mas é fazer trocas. É uma espécie de reestabelecimento de uma ordem global. Tá? Então, me parece que a China, em primeiro lugar, está deixando muito claro que não vai negociar com Taiwan. Assim como a Rússia deixava muito claro com a Crimeia. A questão, com a Crimeia não, com a Ucrânia. A questão é que a China consegue, de forma ainda mais forte, estabelecer isso, e ela tem os instrumentos de soberania interna muito mais fáceis. Né? Tipo, a Taiwan não faz fronteira com a Europa, ou não é Europa, né? A Ucrânia é Europa. Então tem uma diferença aqui que é uma diferença importante. Mas me parece que o que está sendo colocado é uma troca de influências aqui. Então o fato, por exemplo, do Putin ter meio que cagado e andado para o Maduro, para a China cagar e andar para o Maduro, coloca nisso aí. Tá?
E a gente vai ver o que vai acontecer internamente a partir de agora com relação a isso. Certo? Inclusive com relação às milícias, que agora alguém colocou aqui na Venezuela. Eu acho que sim. É que tem aquela coisa, né? Que você não vê as milícias venezuelanas ao mesmo tempo que o exército venezuelano, pelo mesmo motivo que tu não vê o Batman e o Bruce Wayne, né? Então, Muito bem, Fabrício Pontinho. tu gostou dessa? Gostei. Essa aí eu gostei. É isso. Eu acho que é, né? 1h10 de live tá mais do que bom. O que tu acha, Balito? Eu acho que tá bom, até porque mais coisas vão acontecer e daqui a pouco, né, nos chamam de volta, né, vão lá nas redes, peçam, e agora nas férias fica até mais tranquilinho de fazer, fica melhor. E comentem, eu acho que assim, ó, comentem no Instagram, comentem no Blue Sky, comentem nas redes, no próprio YouTube aqui, dê uma força, gurizada, pra gente fazer viralizar o conteúdo, que é bem bacana pra gente poder contar com vocês. E colaborem com o cafezito e o cigarrito da Balito. Isso aí, importante, né? Agora, para finalizar, ó. É desse lado. Isso, ali. Agora sim. Agora sim. Obrigado, galera. Um abração. Bom 2026. Depois a Copa vai melhorar, a gente promete. A gente vai prometer. Até mais. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.